alegria de conviver com uma, né, que também abraçou Glória, que é Brigitte. Queria mandar um forte abraço para ela, a esposa do seu Elon, né, ex-prefeito de Glória. Encontrei ela hoje na feira, por incrível que Foi? pareça. Então, Brigitte é uma daquelas que chegou aqui em 1973, 74 e ajuda Padre Gregório a trabalhar a questão de planejamento familiar. Ela até comentando, né, ela chegou num período que era para ajudar as mulheres a descansar, né, que é o teu parto. Mas depois elas perceberam que era muito pouco aquilo. Então elas começaram a sair, a visitar, né, todos os povoados, as comunidades. Lembrando que naquela época, Padre Gregório atendia não só Nossa Senhora da Glória, ele atendia de Glória a Canidé de São Francisco. Então, Monte Alegre, Poço Redondo, Porto da Folha, Canidé, sempre vai ter alguma coisa ali semeada por Padre Gregório. Então ele chega, faz esse planejamento familiar, aí começa a trazer recursos, a trazer medicação da Bélgica, vinham os baús. Você chegou a ver lá no memorial o baú que vinha com medicação, com medicamentos. Então ele implanta aqui a Pastoral da Saúde e a Pastoral da Criança. Veja, naquela época já se pensava na assistência de porta em porta, de você visitar a família para pesar a criança, e se a criança tivesse desnutrida, eles ensinavam a fazer, dava multimistura, ensinava a fazer alimentação mais saudável, né? Tanto a tia Rita e tia Neuza são duas pessoas que trabalharam muito com o Padre Gregório na Pastoral da Criança, pesando as crianças, saindo aí numa luta incansável pela nutrição naquela época. Depois, cria o CAPES Luz do Sol, pensando na questão da saúde mental. Então, junto com o Dr. Messias Cordeiro, implementa o Luz do Sol. Ele trabalha com o orfanato, ele cria o primeiro orfanato. Hoje a gente tem a Casa Lá, mas antigamente nós tínhamos o asilo, o orfanato que foi mantido por Padre Gregório. Um orfanato que as crianças que acabavam ficando órfãs, né, por conta da ausência dos pais, alguns que foram, saíram de Glória pelo êxodo rural, né, tentar vida no sul e não voltaram, outras porque os pais morreram, né, e aí as crianças tinham o processo de adoção também. Muitas crianças foram levadas à Bélgica, inclusive a gente está com um projeto agora de dialogar com essas crianças, que agora são adultos. Eu falando com meu tio Marcos, eu tenho a alegria de ter um tio e duas tias que moram na Bélgica, que foram levados pelo Padre Gregório. Eles bebem dessa caridade do Padre Gregório. E aí meu tio disse que lá na Bélgica tem um gloriense que foi levado, né, por Padre Gregório, e hoje é um dos maiores empresários no ramo de material de construção. Você imagine, né? Herdou, né, um patrimônio dos pais adotivos e hoje é um dos maiores empresários na Bélgica e é gloriense. Então, Padre Gregório vai e se preocupa com a educação. Além do jardim de infância, amplia o jardim de infância, toma conta do Colégio Glória para o ensino médio, né? Ele ali assume o Colégio Glória, cria o asilo Sagrado Coração de Jesus. Então ele começa a caminhar criança, adulto, idoso, enfermo. E aí ele vai sempre mostrando que Deus está presente nas ações. Ele não está presente apenas nas palavras. E é isso que ele sempre mostra. Quando a gente vai falar de Padre Gregório, a gente fala pouco do seu aspecto religioso e fala muito mais do seu aspecto social. Depois tem a Vila dos Padres. Quem aqui não conhece a Vila dos Padres, né? São Clemente. Quem vem ao sertão sergipano passa por São Clemente. Quem vai para a Canidé de São Francisco visitar os quênios passa ali por São Clemente, que está passando por uma revitalização. E aquele povoado foi o primeiro projeto, Cleo Marcos, de reforma agrária. Naquela época, Padre Gregório pegou um dinheiro que ele tinha ganhado, né, de uma professora, também comprou o terreno para a construção do Jardim Pequeno Príncipe e comprou terras, né, junto com o professor Manuel,
né, Manuel professor, as terras que hoje são São Clemente. Ele pegou, chamou um morador de lá e disse: olha, você vai distribuir para 20 famílias, para plantar, né, fazer agricultura familiar com alimentos mais saudáveis, né, para ter a autonomia também, né, de produção. Então ele vai. Na área do meio ambiente, ele distribui mudas, ele abre a farmácia de medicamentos populares, né, feitos de ervas, de chás. Ele ensina as pessoas a importância de plantar mais árvores. E uma das árvores que ele plantava muito é aquela que dá a bagenzinha amarela. A garoba. A garoba. Por quê? Porque a garoba, aquela bagenzinha, servia de alimento para os animais. Então ele disse: a gente tem que plantar algo que não só dê sombra, mas que dê alimento também. Então, ele, na sua pequenez, ele ia transformando todos os lugares por onde passava. Ia provocando aquela coisa. Ele não dava o peixe, ele ensinava a pescar. As crianças estudavam no jardim, em um horário. No outro horário, eles iam para o programa Criança Cidadã, que hoje seria o CRAS, né? Naquela época, Criança Cidadã. As mães aprendiam corte e costura. E as crianças iam aprender pintura, iam ter reforço escolar, esporte, dança, música. Ele já pensava no ensino integral naquela época, né? E pensando muito mais para dar alimento às pessoas, né? Para que a criança tivesse ao menos 2 ou 3 boas refeições durante o dia, porque ele sabia que se quando chegasse em casa não ia ter um alimento bom. Eu lembro que ainda jovem, eu fui várias vezes para a Coab, para o mutirão, distribuir sopa. Que ele preparava a sopa, o sopão, e ia distribuir nesses bairros que eram mais carentes, mutirão e Coab. Porque ao menos 2 dias na semana, aquelas famílias iam ter um alimento com muito nutriente, né? Que aí tinha muita verdura, o feijão, né, que é o ferro, era uma sopa bem encorpada, aquela sopa de avó mesmo, né? Então, ele vai construindo um legado que a gente não tem como mensurar. Tem tantas curiosidades, Cleomarcos, sobre o Padre Gregório, que naquela época a gente fica assim pensando, como é que ele já tinha uma visão futurística? Por exemplo, Já previa isso. já previa. Por exemplo, sabe como é que ele cozinhava a comida das crianças no jardim? Como era? Com o gás natural. O gás natural produzido com o esterco dos animais. Ele criou estufas, até hoje são umas cisternas que tem lá no fundo, ao lado da cozinha. Ele criou estufas e ele colocava, né, o esterco, e esse esterco produzia o gás natural que, por uma tubulação, ia para o fogão, né, da cozinha. Quando os fazendeiros descobriram que ele fazia isso, eles começaram a cobrar o esterco. Eles começaram a cobrar do padre. Porque todas as ações sociais que ele fazia também provocava, né, algo negativo. Porque muitas pessoas achavam que ele não deveria beneficiar tanto a população menos favorecida. Então ele já trabalhava políticas públicas naquela época e já sofria também as perseguições de quem estaria ali lutando pela dignidade de um povo. Lucas, se você me permite, assim, para a pergunta final, rapaz, você falando aí e vindo um filme em minha cabeça com relação a um cara que é detentor de um conhecimento geral, que é o nosso deputado Chico do Correio. Só basta falar: Lucas, boa tarde, quem foi o Padre Leão Gregório, quem é pra gente, você desenrolou tudo certinho. Então, parabéns pela sua mente, um cara que hoje está um pouco debilitado, né? Está um pouco gripadinho, meio rouco, mas a mente impecável, raciocínio lógico topado. Então, parabéns. Manda um abraço aqui aos seus irmãos, já entrou aí, o Lucas, né? Aí Douglas, né? O Mateus e o Douglas, que já entrou aí. Um abraço aí para os meninos aí, para toda a sua família. Lucas, agora queria que a gente falasse esse último tema, que é importante a gente salientar, a questão do memorial Padre Leão Gregório, que eu tive lá e fiquei encantado, cara, e queria,
né? Até eu procurei saber com você, se olha, Cléo, o cara quer vir aqui, fala com o pessoal responsável, a gente vem aqui